Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo louco aqui de dois notebooks gamers topo de linha. Que ó, o cara tem que gastar um cascalho pra ter esses dois aqui. É mais de 300 reais. Só que a ideia do vídeo de hoje não é fazer um comparativo de dois notebooks gamers caros. Vai ser isso também, querendo ou não. Mas a questão principal é o seguinte, eu tô tendo a oportunidade de ter dois notebooks Asus ROG Zephyrus G16, que é exatamente o mesmo modelo, o mesmo notebook, com a mesma construção, a mesma carcaça, é tudo igual. Se eu pegar aqui e fechar, ó, é a mesma coisa, é o mesmo notebook, é uma cópia um do outro. E abrido, abrido é boa. E abrido eles são igual também, aberto é a mesma coisa, é exatamente o mesmo notebook. Só que a gente tem uma versão que tem um AMD Ryzen, que é um Ryzen AI 9HX 370. Esse cara a gente viu tempos atrás no canal. Já nesse aqui a gente tem um Intel Core Ultra 9 185H. De GPU aqui a gente tem uma RTX 4070 e nesse cara aqui a gente tem uma RTX 4080. Ou seja, qual dos dois será que vai ser melhor? Um time AMD ou um time Intel? E outra coisa, aqui a gente tem um AMD Ryzen que é um ano mais novo que esse Intel Core Ultra 9 aqui. Só que aqui a gente tem uma GPU melhor do que a GPU desse cara aqui. Ou seja, o que no geral a gente vai ter de melhoria? Qual notebook se sobressai? Trabalha melhor, dá mais FPS, na edição de vídeo é melhor? Um que tem uma GPU um pouco mais fraca, mas tem um processador mais novo melhor? Ou vice-versa, né? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática. E é isso aí, vamos lá? Então tá aí galera, os dois participantes, bem bonitão. Dois ROG Zephyrus G16. Olha só, para começar a pedrada, questão de preço. Essa versão com AMD, no lançamento, quando chegou, eu fiz vídeo, ele tava custando R$22.500, cara. Tá, acho que já faz um ano atrás agora. Agora, esse bicho aqui, ele custa R$24.770. É 2 mil mais caro, mas tem uma GPU mais forte também, né? E vou começar falando sobre carcaça, galera. Bem, eu não preciso me preocupar sobre muito carcaça aqui, porque é praticamente a mesma coisa, eu já falei pra vocês. Todo o corpo que a gente tem aqui é tudo metal, é uma acabamento premium, são notebooks premium. Ah, que legal, cara, eu posso comparar dois notebooks e eu posso mostrar a parte de trás e da frente ao mesmo tempo e a mesma coisa. Essa aí eu gostei agora. Olha que legal! A tampa que a gente tem é metal, tem essa tira aqui, ó, tem uns LEDzinhos disso aqui. Isso apaga e acende. Quando tu bota o carregador aqui para energizar, ele vai carregando a barrinha aqui e vai mostrando como se fosse a bateria de 0 a 100%. O que eu acho que é legal, mas assim, para mim é supérfluo. É bacana, mas assim, né? Até é útil quando eu vejo a barrinha cheia, né? Eu vejo o notebook que já tá com 100% de carga. Nessa parte realmente é ok, mas podia ser uma coisinha menorzinha também, né? Precisava ser uma coisa que atravessa a tampa, né? Que às vezes uma tampa lisinha já o cara mais discreto eu acho mais bonito ao menos. Enfim, carcaça do interior aqui a gente tem também é metal. Na parte de baixo aqui é tudo metal. Touchpad do bicho é enorme, cara. E ele se assemelha muito ao MacBook Pro. Eu tinha o MacBook Pro, aquele que pegou enchente tempos atrás, né? Lá no ano passado. Eu gostava bastante daquela construção daquele notebook. E esse modelo aqui, ROG Zephyrus G16, eu gostei muito que ele realmente, cara, ele parece muito o MacBook Pro. Tem a furação dos alto-falantes aqui nas duas laterais aqui do teclado. O touchpad grandão. É uma sensação de uso, é como se tu estivesse usando um Mac Pro mesmo, mas só que é o Windows, cara. E tem um bom desempenho. Então, quando eu recebi esse notebook, galera, eu gostei pra caramba mesmo. E esse é um cara que eu recebi pra fazer vídeo e não ficou comigo. Porque às vezes um ou outro de vocês pergunta, né? Ah, esses notebooks ficam tudo contigo, MW? Tem coisa que às vezes fica, tem coisa que vai embora pra outro criador de conteúdo fazer vídeo também. E esse cara aqui, ele não tinha ficado. Mas depois deu tudo certo que eu consegui ganhar ele, cara. No outro notebook que era pra ficar, aí deu pra trocar e vir esse aqui, voltar o outro, e eu gostei muito desse aqui, eu fiquei felizão. Nossa, esse notebook eu acho muito legal. Felicidade! Ou seja, esse que é a versão AMD aqui, ó, tô falando do AMD, tá? Esse é o meu notebook. Enfim, continuando sobre corpo e construção desses caras. Sobre conectividade, portas USB, o que a gente tem aqui? Ó, é praticamente tudo igual com uma exceção, que vocês vão ver. A gente tem portas USB-C, são duas, uma em cada lado, nos dois notebooks. Uma é USB 3.2 geração 2, de 10 gigabits por segundo a velocidade, e a outra, USB-C, no notebook Intel, é uma Thunderbolt 4, e dá pro cara usar para depois instalar GPU externa, tem uma ligação PCI Express direta, é show. No outro notebook AMD, em vez do Thunderbolt 4, é o USB 4, que se assemelha muito, tem a mesma velocidade de 40 gigabits da porta Thunderbolt 4. E também tem ligação com PCI Express. Só o protocolo é diferente. De restante, a gente vai ter uma porta USB-A, 3.2 geração 2, até 10 gigabits por segundo também. Um
Um leitão de cartão, um leitão de cartor. Leitão de cartor. Um leitor de cartão SD, né? O cartão de memória maior que vai em câmera fotográfica, que pra mim faz bastante sentido, eu gosto. Aí depois a gente tem uma porta HDMI 2.1, mais uma outra porta USB-A 3.2 geração 2 de 10 gigabits por segundo, um conector de áudio, o 3,5mm, conector P3, aquele pra botar um fone de ouvido, microfone, e o conector de alimentação, que é um conector, um DC jack proprietário. Não é aquela bolinha, não é USB-C, é um outro conector mais próprio, que é um retângulo assim, e dá pra até conectar dos dois jeitos, assim, ou de ponta cabeça, ou não tem lado. Eu achei legal. E é isso. De portas, é isso nos dois. Esses caras aqui, a gente tem as telas, o painel é a mesma coisa. São telas OLED, resolução Quad HD, 2560 por 1400, 1600 pixels, na verdade, porque a proporção da tela é 16:10, uma tela mais alta, o que eu tô gostando mais ultimamente, do que as widescreen, que são 16:9. Resolução é alta para uma tela de 16 polegadas, né? Então, a nitidez da imagem, a densidade de pixels é boa, é um baita de um monitor. É um baita de um monitor, entre aspas. É um monitor, né, cara? É um baita painel OLED, por quê? Primeiro, o OLED já ajuda em ter o preto verdadeiro, então a taxa de contraste é 1:1. Quando é para mostrar a cor preta, o pixel simplesmente desliga. Ao contrário, se fosse uma tela LCD convencional, IPS, VA ou TN. Junto disso, taxa de atualização 240 Hz, aí pra parte do gamer, que vai comprar esse bicho aqui, tá jogando lá um esporte, tá dando 240 FPS no CS ou no Valorant ou sei lá onde, vai ver esses 240 FPS, o que é show. Tempo de resposta por seu LED, mais uma vez, que é o tempo de troca de cor dos pixels, 0,2 milissegundo. Então o cara não vai ter problema de ghosting, de fantasma na tela, de desfoque. Pra galera que compra isso aqui, não vai só comprar pra jogar. Talvez eu vou usar pra trabalhar, pra edição de vídeo, fotografia, enfim. Esses painéis atingem 100% da gama de cor DCI P3, que é a mais completa gama de cores. Então a fidelidade de cor, capacidade de amostragem de cor é muito bom. Para trabalhar, show de bola. Aí tem compatibilidade com G-Sync, pico de brilho 500 nits, uma tela muito brilhosa. Os dois eles vêm com MUX Switch. Isso é um chip, é um CI que vai na placa-mãe e tem a capacidade de trocar a ligação física do painel para ligar diretamente ou no vídeo integrado dos processadores desse AMD ou do Intel Core Ultra 9, ou se não, liga direto para o chip gráfico dedicado, que é a RTX 4070 ou a 4080. Só para quem não entende o que é isso, tá, galera? Esses notebooks que a gente tem o processador, aí o processador tem um vídeo integrado, uma GPU integrada nele, e aí tem mais um chip gráfico dedicado, uma NVIDIA dedicada. Convencionalmente, notebook gamer mais barato, a gente tem o nosso painel, a tela, o monitor interno. Essa tela interna do notebook é ligada fisicamente com a saída de vídeo do vídeo integrado do processador. E aí quando tu abre um jogo e o jogo vai usar a GPU dedicada, a informação de renderização dos quadros para gerar o render 3D, toda a informação do game é feita no gráfico dedicado, na RTX, na NVIDIA, ou seja lá qual for a placa de vídeo. Aí essa informação tem que retornar pelo processador para usar a saída física e pegar o vídeo interno. E em vez de essa informação que já está na GPU poder ser exibida direto para a tela, que seria o normal, não, ela tem que voltar para o processador porque tem a ligação da tela através daquilo ali. Então com isso a gente perde desempenho. Inclusive nesse tipo de notebook, quando a gente usa um monitor externo e conecta na porta HDMI, essa porta HDMI do notebook tem a ligação da saída de vídeo direta com o chip gráfico, como se fosse uma placa de vídeo mesmo, de PC. É assim que acontece. Aí no monitor externo, tu vai conseguir ter mais FPS nesse notebook gamer do que rodando na tela interna. Porque aí sim, nesse caso, a GPU dedicada gera os quadros, faz a renderização e já mostra isso direto. Já vai para o monitor, já exibe para o usuário, não tem que voltar essa informação. Então quando a gente tem um MUX Switch no notebook, isso é mais caro no notebook, mas significa que dá para fazer essa troca, esse switch, e a GPU dedicada tem a ligação física direta com o painel, como se fosse um monitor externo também, usando a porta HDMI, isso que é o legal. E não só isso também, isso dá a possibilidade de desligar a GPU dedicada, se tu quer só usar o vídeo integrado, por exemplo, tu quer fazer esse notebook não ser gamer por um tempo, tu quer como se fosse um notebook para trabalhar, para levar para escola, para estudar, para faculdade, para não sei aonde trabalhar. Dessa forma tu consegue desabilitar a GPU dedicada, ela não vai gastar energia, e aí tu fica só com o vídeo integrado, que consome menos e aumenta a tua autonomia de bateria. Esse negócio é show. Então os dois têm. Top demais! E bem, galera, vamos passar para a parte de hardware, de performance mesmo. Eu ia fazer um comparativo geral de tudo de especificação, de corpo, de webcam, de capacidade de áudio, só que eles são iguais, essas coisas. Eu vou focar no que diferencia cada um, que é a ideia do vídeo, tá? Então vamos para a parte do hardware. Tananana. Então tá aí. Esse bicho aqui tem um Ryzen AI9 HX370, que é um Ryzen 9. E esse Ryzen 9 é show, cara. Esse Ryzen 9, ele podia muito bem equipar sozinho o notebook. Ia ser muito bom. A GPU integrada
desse Ryzen 9, galera, é uma Radeon 890M. E eu testei isso na época, no ano passado lá, tava jogando God of War Ragnarok, cara, dava 70 FPS com a GPU integrada. Então daria pra fazer um notebook mais barato só com esse Ryzen, ia ser um negócio filé. Se um Steam Deck tivesse esse processador aí, tá louco, debuiava um Switch. Pra mim já seria muito melhor que o Switch novo que tá pra vir. Mas enfim, né? Nesse Ryzen AI 9, a gente tem 12 núcleos físicos, 24 threads, o clock base é 2 GHz. É uma frequência até que meio baixa, né? E o clock boost, clock turbo, 5.1 GHz, aí já fica mais alto. Só que não fica nesse clock o tempo inteiro. TDP, consumo 28 watts e é configurável, pode chegar até 54 watts de consumo. Como é uma versão específica Ryzen AI de inteligência artificial, tem um botãozinho aqui Copilot para Windows Plus, para PC Windows Plus, tem uns núcleos, tem umas NPUs aqui, ele tem capacidade de até 50 TOPS, que é a capacidade de cálculos voltados a redes neurais. Essas tarefas de IA que eu sinceramente não tenho muito interesse em estudar mais sobre. Agora, a versão com Intel, a gente tem o Core Ultra 9 185H. Ele tem 16 núcleos físicos e 22 threads. Esse é um ponto. A gente tem 2 threads a menos que o AMD, só que tem 4 núcleos físicos reais a mais. E aí o clock base é 2.3 GHz, um pouco maior que esse. Clock turbo é 5.1, igual desse. TDP 45 watts, mas é configurável até 115 watts o TDP desse processador. Ele pode consumir muito mais que esse cara aqui. Tem uma GPU integrada que é a Intel Arc XZ. Ela é bem melhor que aquelas antigas Intel HD Graphics, mas perde para essa Radeon aqui. Essa aqui é uma das melhores GPUs integradas que já existiu. E aí tem uma capacidade de IA também, só que é bem inferior. São 11 TOPS aqui nesse Core Ultra 9 aqui. Lembrando que ele é um ano mais antigo que esse AMD. E aí na parte de GPU então, a gente tem a RTX 4070 com 8 GB de VRAM dedicada. Essa 4070 aqui, ela consome até 105 watts nesse notebook. E aqui a gente tem uma 4080, que tem 12 GB de VRAM GDDR6, tem 4 GB mais de memória de vídeo dedicada aqui. E essa GPU consome até 125 watts aqui, é o TDP dela. De resto, os dois notebooks aqui, galera, a gente tem de memória RAM 32 GB de RAM, LPDDR5X nos dois, 2 vezes 16 GB, com frequências que são praticamente iguais. Aqui nesse aqui é para estar 7.500 MHz e aqui é para ser 7.467. Os dois têm um SSD de 2 TB, um NVMe, PCI Express 4.0. E aí, inicialmente, um teste de processador. No CPU-Z, o AMD, ele fez no multithread 8.328 pontos, cara. É bastante coisa, né? Processador de notebook, pô. O single thread foi 800 pontos. E é um single thread muito bom. Quando tá acima de 500, eu sempre digo, é ótimo. É um bom processador atualmente. Agora, o Core Ultra 9 aqui, no multithread fez 9.106 pontos. Mesmo ele sendo um ano mais antigo, ele tendo mais núcleos físicos, fez diferença. Então ele ganhou levemente, mas foi uma vitória. Já no single thread, que é quando ele faz o teste de um núcleo só, ele perdeu, mas por pouca coisa, 779 pontos. Então perdeu, mostrando, faz sentido por ele ser mais antigo que esse, que o AMD, mas assim, não perdeu feio, cara. Então, apesar de um ano de diferença, esse Intel aqui tá no mesmo nível aqui, cara, não perdeu grande coisa. Já no benchmark do Geekbench 6, das duas GPUs, a RTX 4070 fez 103.088 pontos, que é bastante, é um GPU forte. Agora, a RTX 4080, que era de se esperar, fez 152.590 pontos, quase 50% a mais de desempenho, cara, nesse benchmark aí. E aí o bicho é grosso, essa diferença aí é grossa. Pra editar vídeo, galera, a gente fez um teste no DaVinci Resolve, editando vídeo em Full HD, que é mais leve, e edição de vídeo em 4K também, que daí o bicho pega. Olha só como é que ficou o negócio. Para edição de Full HD nos dois, a timeline, dar play, pause no vídeo, cortar, cara, flui tranquilo. É hardware muito bom para fazer isso. Sobra muito os dois notebooks aqui. Na edição em 4K também é recomendado. Só que na timeline, no play, no pause, na edição, de vez em quando, mas assim, não é frequente, é de vez em quando dá um engasgo ou outro. Isso tendo preview da timeline na resolução completa. Mas tem como é que a gente reduzir a resolução do preview lá para metade da resolução, para 1/4 da resolução. Então, fazendo isso, já ia resolver esse problema dessa trancadinha de vez em quando. Então, assim, para edição em 4K também é recomendado. Agora, olha só, o tempo de renderização de um vídeo de 1 minuto e 2 segundos, renderizando em Full HD. Nessa hora de renderização, conta mais a GPU, né? Olha só, o AMD levou 1 minuto e 23 segundos para renderizar. Tá bom, né? O vídeo de 1 minuto e 2 segundos levou 1 minuto e 23 segundos para renderizar, é quase o tempo real do vídeo que ele levou para renderizar. Show de bola. Se tu tiver um vídeo de 10 minutos, vai levar 10 minutos, talvez 11 minutos, uns quebradinhos para renderizar, tá bom? O Intel levou 1 minuto e 38 segundos. Estranho, né? Usa GPU nessa parte, ele ficou atrás do AMD. Estranho mesmo, eu achei estranho. Mas foi isso, e a gente testou mais de uma vez. No Full HD, ele fica mais atrás. É como se contasse mais processador nessa hora. Foi estranho. Mas ainda assim, o tempo de renderização foi bom. Agora, renderizando o vídeo em 4K, o jogo mudou. O AMD levou 2 minutos e 26 segundos para renderizar o vídeo em
4K, então já levou mais que o dobro de tempo da duração do vídeo, né? Vídeo de 1 minuto e 2 segundos levou 2 minutos e 26. Se for um vídeo de 10 minutos, a gente pode esperar que vai levar 20 minutos e uns quebrados, ou 25 minutos, uma coisa assim. No Intel com a 4080, renderizando o vídeo em 4K, levou 2 minutos e 7 segundos. Aí ele já foi mais guerreiro aqui, né? Já foi melhor. Mas ainda assim os dois tiveram um bom tempo. Agora a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai pegar e abrir esses dois bichos aqui pra ver junto, que apesar de eles serem o mesmo notebook, só com hardware diferente, às vezes no interior a gente pode ter uma mudancinha ou outra no projeto de arrefecimento, porque uma 4080 aqui vai esquentar mais que uma 4070. Então vamos ver como é que tá por dentro esses dois bichos agora, vamos lá. Muito bem, galera, os dois estão abertos, olha só, aqui é o versão AMD e aqui o com Intel. Olha só, vê que externamente é a mesma coisa, cara, portas e tudo mais, muito semelhante, mas realmente, por ter um hardware que consome mais, essa versão com a 4080 e o Intel tem um preparo diferente no arrefecimento, principalmente no arrefecimento passivo, que é o que mais muda. Vocês estão vendo tudo isso aqui que tá fechado, ó, literalmente fechado, né, lacrado. Parece uma chapona de cobre ou de alumínio sobreposta no processador e no chip gráfico. Agora olha a versão com o AMD. A gente não tem aquela chapa ali. A gente tem o quê? Heat pipes, com algumas chapinhas aqui de cobre em cima do processador, né, do AMD, e em cima do chip gráfico da RTX 4070. Os heat pipes, que vão até na borda, e aí a gente tem alguns dissipadores de alumínio e os fãs soprando. Então aqui realmente mudou bastante coisa, né? Detalhe, a gente tem metal líquido nos dois notebooks, aplicação em cima do processador, para melhorar o arrefecimento e não deixar o bicho fritar. E no AMD, então, ó, a gente tem um arrefecimento passivo, que é só algo que fica parado, não fica ativo, como por exemplo o fã, né? O fã fica girando, ele é ativo. 1, 2, 3, 4 heat pipes, mais a chapinha e 1, 2, 3 fãs. Legal, né? Um fã praticamente para refrigerar esses heat pipes aqui que passam no processador, mas daí esses dois heat pipes eles são compartilhados tanto no processador quanto na GPU também. Então o aquecimento de um influencia o aquecimento do outro chip. E aí a gente tem mais um fã específico dedicado para refrigerar o lado da GPU. E mais um outro fã para soprar um fluxo de ar aqui no processador também. Interessante, né? Olha só, aqui a gente tem um hardware que consome mais, o processador consome mais e a GPU consome mais. Isso aqui, essa chapona que eu tô falando pra vocês, galera, na verdade é uma câmara de vapor, é um vapor chamber, que é uma chapa de cobre, mas na verdade ela tem um líquido que circula dentro disso aqui. Ele é meio oco por dentro, como se fosse um heat pipe. O heat pipe também são canos de cobre que dentro tem uma malha de cobre e ainda um líquido que esquenta e vira um gás, e depois ele esfria e vira um líquido. E aí ele fica fluindo aqui dentro. Essa câmara de vapor faz isso também, de um jeito assim. E é muito mais metal, né? Isso aqui com certeza influencia no peso. Então, realmente, muda bastante, né? Tem um sistema passivo mais forte, e tem um metal líquido aqui também no processador, tá? E daí os fãs, né? 1, 2, o terceiro aqui, ó, foi para as cucuia. Do restante, é bem semelhante o sistema. Muda um slot, outro ele muda de lugar. É como, por exemplo, aqui a placa de Wi-Fi. O slot tem uma posição, aqui no Intel já é outra posição. Dá para ver pela furação do processador aqui, dos parafusos, que o jeito que tá alocado o processador tá diferente, né? Ele tá aqui, ó, mais abaixo, enquanto que o AMD tá mais acima aqui na placa-mãe também. Então assim, é bem parecido, por fora é igual, internamente já dá uma mudada considerável, né? Doido, hein? Imagina também, né? A gente tem mais memória de vídeo aqui da 4080, isso já deve ter mais chips soldados de memória de vídeo também. A memória RAM é soldada, tá, galera? Nos dois casos aqui, não tem slot de memória para fazer upgrade, né? Slots de SSD, esses slots M2, é a mesma coisa nos dois. É 1, 2 slots, com SSD que já vem. 1, 2. Bateria é a mesma coisa, mesma capacidade, 90 watts-hora, uma capacidade muito boa. Show. Agora, sobre a questão de curiosidade no teste de arrefecimento, olha só. A gente testou no programa OCCT o teste Power Test, que ele estressa todo o hardware, processador, estressa a GPU, tudo junto, e faz o hardware consumir no máximo que ele pode. Um teste de 10 minutos, tá? Que é um tempo suficiente para ver se o negócio esquenta demais, se dá throttling ou não. Olha como é que foi. A temperatura máxima do AMD foi de 80 graus Celsius. Temperatura máxima do processador. O consumo máximo foi de 50 watts. Agora, o Intel aqui teve temperatura máxima de 87 graus Celsius, 7 graus Celsius a mais, que é considerável. Só que também o consumo máximo do Intel foi 92,5 watts. Ele consumiu muito mais. Por ter consumido muito mais, até que não esquentou tanto a mais. E isso até que foi bom, cara. Agora, na parte de GPU, nas placas de vídeo A4070, que é no notebook AMD aqui, chegou numa máxima de 78,9 graus Celsius, quase os 80 do processador. E o consumo máximo foi 86 watts aqui. Não chegou na máxima dos 105 que deveria. Agora, no notebook com a 4080, ele teve a máxima de 76 graus Celsius. Aí já deu uma diferença boa em relação ao Intel, né? A GPU ficou bem mais fria aqui.
E aí o consumo máximo dessa 4080 foi de 113 watts. Consumiu bem mais que a 4070 e ficou mais fria que ela ainda, cara. Interessante, né? Interessante ver isso. Então, é claro, e foi interessante também que o consumo do Intel foi muito maior e ele não ficou tão mais quente assim que o AMD, cara. Nesse ponto eu achei bem legal. Então prova que uma câmara de vapor aqui, ó, cara, fez uma diferença absurda que ajudou muito, né? A gente tem um fan menos aqui, num hardware que consumiu mais energia, e isso esquenta mais. Esse vapor chamber aqui foi bem mais eficiente em manter e ajudar na temperatura do que só os heat pipes aqui. Então nessa parte de arrefecimento do Intel aqui, ó, bater palma aí que o negócio foi brabo, cara. Gostei muito, bem legal. Vamos ver, né? É uma coisa. Então é isso, galera. Vamos fechar o bicho e vamos ver como é que foi nos games agora. E agora na parte da gameplay, então, galera, a gente fez testes em 4 games, 2 pesadões, AAA, e 2 que são competitivos. Doom The Dark Ages, Counter-Strike 2, CS2, Overwatch 2 e Cyberpunk 2077. No Doom The Dark Ages, a gente fez uns testes aqui em Full HD e também na resolução da tela, que é o Quad HD, o 2.5K. E a gente fez uma cambada de teste, cara. A gente fez teste desde o preset baixo até o Ultra Pesadelo, que é o para ser o Ultra, preset o gráfico máximo. Usando o DLSS e com Frame Generation, sim ou não também. Então vamos ver. Em Full HD no baixo, com DLSS off, Frame Gen off também, tudo desligado. Ou seja, Full HD no baixo nativo. O PC com AMD deu 129 FPS de média e 103 no 1% low. Enquanto que o Intel, eu achei que o Intel ia ficar pior nesse caso, porque o processador single thread dele é inferior, pouquinha coisa, mas é inferior. O Intel ficou com 145 FPS de média e 115 no 1% low, então foi melhor, cara. No caso que eu achei que o AMD ia sair na frente, não ganhou. Agora já botando lá pro alto, tá? Rodando game em Quad HD, no preset Ultra Pesadelo, com o DLSS ligado no modo equilibrado, ou seja, um upscaling, e mais um Frame Gen ligado. Eu achei que ia dar uma diferença um pouco maior, né? Porque no Geekbench deu 50% a mais de performance na 4080. Já na gameplay não foi tanto. Esse com a AMD e a 4070 a gente teve média de 110 FPS e 1% low 51. Aqui no Intel com a 4080 foi 128 FPS de média e 1% low foi 58. Então assim, ganhou também, ganhou, teve uma margem, mas não foi tanto assim, né? Não foi um bicho como achei que ia dar uma surra muito maior. Agora no CS2, em Full HD no baixo, nativo, o PC com AMD aqui fez média de 286 FPS, 1% low 108, bom, né? Bem competitivo, o cara já vê os 240 FPS por causa da tela de 240 Hz. O Intel deu 298 FPS de média e 115 no 1% low, então ficou melhor ainda, cara. Ganhou de novo o Intel aí. Agora, em Quad HD no muito alto, e FSR ligado no perfil equilibrado, o PC com AMD deu média de 171 FPS, ainda é um FPS bom, né? E daí tu já tá com o jogo bonitão. O PC com Intel, por já ter a GPU melhor, ficou com média de 196 e 1% low 95. Então ganhou também, deu uma diferencinha um pouco maior aí, né? No Overwatch 2, no Full HD no baixo, nativo, o PC com AMD deu 534 FPS, cara, olha só, e 1% low 124. É FPS bom isso aí, hein? O Intel deu 558 FPS em média e 161 no 1% low. Aqui deu uma diferença bruta também, cara. Aqui o Intel quebrou com o AMD. Agora, no Quad HD, no preset épico, que é o gráfico mais alto do Overwatch 2, com o DLSS ligado no perfil equilibrado, o PC com AMD deu média de 202 FPS, 1% low 149, e o Intel deu 229 FPS de média e 177 1% low. Então a diferença não foi tão grande, a diferença maior foi no 1% low, mas também ganhou com folga, né? Por fim, galera, no Cyberpunk 2077, cara, no Full HD no baixo, com o DLSS no modo de desempenho mais Frame Gen, deu 192 FPS de média, nossa senhora, cara, no AMD e 1% low 109. No Intel, olha aí, ó, a primeira vez que o Intel perdeu, cara, o Intel fez 172 FPS de média e 1% low 106. 1% low empate técnico, mas já deu 20 FPS a mais para AMD nesse caso aqui. O único caso que Full HD baixo o AMD ganhou. Eu esperaria que ele ia ganhar em todos, por conta do processador, né, empurrar mais. Mas dá pra ver que esse Intel aqui com um ano de atraso, um ano mais velho, ele não faz feio, né, contra isso. E aí no Quad HD no Ray Tracing Ultra, ou seja, no preset Ultra mais Ray Tracing ainda, com o DLSS ligado no perfil equilibrado e mais o Frame Gen, a média do AMD foi 72 FPS, o que tá muito bom, que é um jogo campanha, não precisa ter muito FPS mesmo, já tá acima de 60. Imagina num gráfico bem alto, ficou legal. 1% low foi 28. O Intel teve média de 88 FPS, também ficou bom. 1% low 32, 1% low ficou bem parelho também, empate técnico daria pra dizer. E é isso,
isso, galera. O que vocês acharam, hein? Vou ver. Realmente, eu achava que no baixo o AMD ia sair melhor. Mas esse Core Ultra 9 aqui mostrou que é bom também, cara. E claro, também na hora da gameplay, né? Apesar de serem duas GPUs que já tem uma diferença maior, mudou, ganhou aqui a 4080, mas esse aqui com a 4070 também não tá fazendo feio. Tá dando um FPS muito bom, né? E o mais interessante também é que ele é mais frio, porque também consome menos, mas eu também já espero que ele tenha uma autonomia de bateria maior também, quando eu quiser, né? E esse aqui já é mais gastador, então eu não vou ter tanta bateria se eu quiser trabalhar, ficar longe da tomada um tempo. E aí eu vejo isso como uma parte meio ruim, mas os dois notebooks são muito show, né? E eu gostei de ver principalmente também a diferença no interior, né? Esse Vapor Chamber aqui, ó, caramba, né? Se mostrou bem melhor do que os Heat Pipes aqui. Isso num hardware consumindo bem mais, né? Em watts. O que vocês acharam aí, galera? Gostaram? Interessante, né? Esse ponto de vista. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E no mais, esse pro vídeo de hoje, tu quer aprender mais sobre montagem e manutenção de computador, notebook, quer aprender introdução à eletrônica voltada a hardware, quer aprender mais sobre hardware, especificações, compatibilidade, eu deixei um link aqui embaixo da descrição, que é o Método MW 4.0, meu curso de hardware, montagem e manutenção de PC. Se te interessa, clica aí no link e confere se tem uma vaga disponível pra ti agora. Obrigado pela força sempre, galera. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.